Algumas passagens bíblicas eu quero compartilhar com vocês. Pode passar para o primeiro ponto, que é a família espiritual, uma ideia de Deus. A gente vê essa linguagem da família. Eu quero que vocês acompanhem. Se você não conseguir abrir, a gente vai projetar. Em Efésios 5:1, diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, não servos ou amigos. Essa parte foi eu que coloquei, tá? Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ele não nos fez servos ou amigos. Ele nos chama de filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ainda em Efésios, Paulo, quando explica sobre o reino de Deus e o plano de Deus, ele fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus, chamados filhos e membros da família de Deus. Se a gente for para o texto em Coríntios também, não está passando aqui. Aqui passou. Em 2 Coríntios 6:18, também no mesmo propósito da gente entender essa linguagem familiar na Bíblia, diz assim, Paulo: e lhes serei pai, e vós serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso quando a gente deixa de fazer tudo que nos dá a cabeça e procuramos fazer a vontade de Deus. Ele nos chama de filhos e filhas. Em Timóteo 5, do 1 ao 2, Paulo também fala para Timóteo sobre qual que é a relação que os pastores, os líderes, mas todos nós devemos ter dentro dessa família espiritual. Diz assim: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Então, esse ponto eu só queria trazer para a gente refletir que a família é uma ideia de Deus. Deus não quer que você viva só. A linguagem bíblica traz o contexto de família. Nós somos filhos e filhas chamados para vivenciar a vontade de Deus na sua vida. Olha para a pessoa do seu lado e diz: olha, Deus não quer que você viva só. Existe uma família espiritual para você experimentar a vontade de Deus na sua vida. Ah, mas Silmara, eu penso diferente. Eu consigo experimentar a vontade de Deus. Em casa eu oro muito, eu pratico muito essa coisa aí da oração. Eu leio a Bíblia. Eu faço em casa. E às vezes eu vou na igreja quando eu estou com vontade, que eu estou disposta, que eu quero falar oi para as pessoas, que eu estou bem humorada, eu vou na igreja. E eu faço a minha oração em casa, faço as outras coisas em casa. Não é a vontade de Deus. Veja, biblicamente, vamos ver o que a Bíblia fala sobre família. Não é a vontade de Deus que você viva só. Você precisa nascer numa família espiritual. É aqui nessa família espiritual que Deus vai cuidar de você, que Deus vai tratar você, que Deus vai fazer com que você cresça. Não existe outro plano, entende? A família espiritual é o plano de Deus para nós. Obviamente que existem famílias e famílias que a gente tem as nossas experiências, e existem famílias que são disfuncionais. Existem situações que a gente não sabe como lidar, mas Deus tem o conceito de família divina, que é muito diferente, muitas vezes, daquilo que a gente vivencia. E é nesse conceito de Deus que Ele vai nos tratar, nos renovar, nos abraçar, nos amar. E assim como Ele quer fazer isso individualmente com a gente, isso Ele quer fazer com a nossa família também. Pessoal, muitas vezes a gente tem medo. Muitas vezes a gente teve, como o senhor falou, uma família
que não foi tão legal assim, a gente teve alguns traumas e a gente tem dificuldade de se conectar. Mas o que eu queria deixar para vocês hoje é que muitas vezes a gente tem dificuldade de se entregar a Deus, porque talvez não só pela família, mas talvez você tenha medo de se entregar, você não consegue seguir a Deus, você erra, você enxerga a Deus não como um pai, mas como alguém que vai te punir porque você só erra, você só peca. E principalmente no nosso contexto de igreja, muitas pessoas entendem servir a Deus como algo que você está meio preso. Não é algo que você está mais com medo de ir para o inferno do que se entregar para Cristo e sentir sua graça e viver em comunidade, ser abençoado, abençoar os outros. Mas eu queria compartilhar aqui um versículo com vocês que fala sobre isso. Se vocês puderem passar, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Essa expressão Abba Pai me chamou muita atenção, porque se vocês olharem na Bíblia, quando Jesus estava no Getsêmani, que foi um momento de muita angústia, que ele sabia que ele ia morrer por nós, ia passar por tudo aquilo, e ele chega e ele ora para Deus, fala, Abba Pai, como se fosse Pai querido, Paizinho, me ajuda, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que faça a sua vontade. E nesse texto que ele está falando que a gente se entregando a Cristo, nós somos adotados. E da mesma maneira que Jesus pode falar, Paizinho, eu estou aqui desesperado, me ajuda. Hoje, nós como filhos adotivos, nós podemos falar isso. Deus sabe do nosso pecado. Lógico que você não vai andar no erro, mas Deus te conhece, Deus sabe, Deus tem misericórdia. E é nessa família, por isso que Deus quer colocar você numa família. Talvez você, como a Silmara falou, viveu numa família que você não se sente bem-vindo, ou talvez você tenha dificuldade de se conectar, você tem medo das pessoas, alguém vai te ferir, mas Deus quer te colocar numa família espiritual para você se sentir como filho, mas não como filho numa família disfuncional, como um filho da maneira que Deus planejou para você, o filho como Jesus foi. Isso é muito importante. E a Silmara falou um pouco também esse ingrediente especial da mãe, das famílias. O ingrediente principal aqui do relacionamento na igreja, na família espiritual, se chama uns aos outros. O que é uns aos outros? Deus vai tratar de você no cuidado com uns aos outros. Quando você estiver inserido no corpo, inserido aqui na nossa família espiritual, Deus vai tratar de você, vai cuidar de você através do uns aos outros. E eu dei uma pesquisada, tem uma palavra em grego que significa uns aos outros, é uma palavra só, se chama alelon. Essa palavra ela aparece na Bíblia, no Novo Testamento, 100 vezes, para vocês verem como que Deus põe ênfase de estar juntos uns com os outros. Ela aparece 100 vezes, e a grande maioria são mandamentos. Eu até separei alguns para a gente ler aqui. Eu dei uma resumida nos principais, que eu achei mais interessante. Pode passar? João 13:34. Ah, não, peraí. É isso aí. Um novo mandamento lhes dou: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Coríntios 12:25. A fim de que não sejam divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns com os outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Vocês conseguiram perceber
como é importante uns aos outros? Eu vou repetir. Amem-se, dediquem-se, edifiquem-se, tenham cuidado, confessem uns aos outros, orem pelos outros. É dessa maneira que Deus vai cuidar da gente. É no meio da família que Deus cuida. Deus está nesse meio. E não tem como a gente realizar todas essas ações, não há possibilidade. Como que eu vou orar, por exemplo, pela Silmara se eu não conheço ela? Talvez a Silmara está do meu lado aqui na igreja, está passando por vários problemas, e eu teria como ajudar, mas eu não converso com ela, eu saio daqui, vou direto lá para fora, não converso com ninguém. A Silmara está passando por um problema que eu poderia ajudar, mas eu desconheço. Como eu vou conseguir ajudá-la na oração? Se você não tiver em relacionamento profundo, se você não tiver próximo, se relacionando como família, considerando o próximo seu como um irmão mesmo, não há como participar do reino de Deus. E também, vou passar para a Silmara agora, o próximo ponto, que é muito importante também, se você não está em relacionamento, se você não está dentro da família espiritual, você fica estagnado, não há como crescer. Você fica com medo, fica vivendo uma religiosidade, porque você só tem medo do que você não consegue largar os seus erros, fica com medo de Deus, você não consegue a ajuda dos irmãos. Muitas vezes o irmão que já passou por aquilo, ele pode te ajudar, ele pode falar, não, já passei por isso, eu vou orar com você, dá a mão aqui, não fica parado aí, mas não, você está isolado. Da mesma maneira que as demais pessoas estão no mundo lá com 1000 amigos no Facebook e nenhum amigo de verdade sozinho em casa, talvez nós estamos aqui sozinhos, não falamos com ninguém, e as pessoas não nos ajudam porque nós estamos desconectados. E aí, quando você se conecta, você busca ajuda, você é discipulado pelos outros irmãos, você começa a crescer, começa a entender melhor, começa a não só buscar ajuda, mas você começa a crescer como uma família. Uma criancinha começa a gatinhar, daqui a pouco ela está andando, daqui a pouco ela está correndo, você começa a desenvolver a sua fé. Falei o que você ia falar, né?